Eu sou Rosíris, sou do ateliê Sua Inspiração e vou passar para vocês a técnica do restelier com tinta ou falso restelier. É uma técnica simples, fácil de ser assimilada, com certeza vocês vão fazer lindos trabalhos. Então vamos iniciar. Você vai precisar, para fazer essa técnica, de riscos próprios para restelier. Tecido pode ser o Oxford, pode ser o Tergal ou linho Panamá. Tintas, você vai precisar da dimensional com glitter, dimensional metálica, termolina leitosa, pincel, tesoura de ponta fina. A tesoura, eu gosto de frisar bem que a bico de garça, essa tesoura de bordadeira, ela é muito boa para esse tipo de serviço. Além de ser bem afiada, a ponta dela é bem fininha, então ajuda muito a gente no recorte. Então vamos iniciar o nosso trabalho. O tecido já estando riscado, vocês vão pegar o risco, vão ampliar, vão passar para o trabalho de vocês. E depois disso a gente inicia pela termolina. A termolina, você tem que ter cuidado para utilizá-la, porque ela mancha. Então ela deve ser colocada só nos locais onde está marcado para recorte. Então vamos lá, aqui eu tenho já, o tecido está riscado, então você vai pegar a termolina e vai passar dentro das marcações, em cima das marcações, onde vai ser recortado. Em todo o seu trabalho, você vai fazer isso. Com bem cuidado, procurando não vazar a termolina, não precisa ser muita termolina. É o suficiente só para não desfiar quando você recortar. E também nas laterais do trabalho. Você vai passar da seguinte forma. Você vai passar aqui, aqui não tem problema que fique um pouco mais grosso, não precisa tanto cuidado, porque essa parte externa, ela sai. Aqui você pode até passar um pouco mais, deixar ela um pouco mais grossa, com mais termolina, porque como é a parte de fora, depois na lavagem, pode ser que desfie. Então a parte de termolina é isso, é passar em todo o seu trabalho, aonde você vai recortar. Então você passa todo ele. Depois de terminar essa parte da termolina, você vai deixar ele secar. Deixa secar por umas 2 horas, mais ou menos. E aí dá pra vocês começarem a fazer o trabalho com a dimensional. Então vamos lá com a dimensional. Você vai iniciar pela dimensional glitter. Você procura sempre apertar a bisnaga, sempre na mesma pressão, para que não fique locais grossos, locais finos. Porém, se isso acontecer, é normal, é da técnica. Então vamos lá, você vai pegar e vai fazer isso. Você vai cobrir todo o seu risco com a dimensional com glitter. Tem que iniciar sempre pela com glitter, porque ela é mais forte. Ela fixa bem no tecido. Prestar bem atenção nos riscos de recorte, para que eles fiquem sempre grudados um no outro. Nunca deixar sem grudar, porque depois disso vocês vão ter problema com o recorte. Então é sempre cobrir de cima, outra de baixo e os risquinhos do meio grudando um no outro. Isso é muito importante. Em todo o trabalho
onde tiver riscos, eles têm que sempre estar grudado em algum local. Ele não, dificilmente vai ter um risco solto, tá? Aonde tem bolinhas, pontinhos, que são detalhes, são mais para enfeites, você também segue da mesma forma. É pontinho, você vai fazer pontinhos com a dimensional. Vai ter local que vai estar tipo bordado, vai ter um risco, vai ter folhinhas, então você faz a mesma coisa. Ou seja, tudo que for risco, tudo que for detalhe do bordado, da renda, você vai cobrir com o glitter. Depois de feito essa parte com o glitter, você vai deixar o seu trabalho na horizontal e vai deixar secar por mais ou menos umas 12 horas. Deixar secar bem o glitter para a gente iniciar a segunda parte do trabalho. Então agora com a dimensional metálica, você vai fazer uma segunda camada. Você vai fazer uma segunda camada. Então você já tem a peça com glitter e você vai iniciar uma segunda camada. Aqui, por exemplo, ela já está com glitter. Então você vai apertar da mesma forma e vai cobrir tudo que você fez com glitter. Você vai cobrir. Então agora ele vai ficar todo com a demão de metálica. Sempre grudando um no outro, não esquecer disso. Os pontinhos também, onde você fez os pontinhos, você vai cobrir novamente com a parte de metálica. Então você vai conseguir um efeito, fica parecendo umas pérolazinhas. Então é isso. O segundo passo é esse, é com a tinta metálica. Você vai cobrir tudo que você fez com glitter. Então, terminando essa parte, você vai deixar o seu trabalho secar por 24 horas. Você vai deixar ele sempre na horizontal, nunca você vira o trabalho e deixa no local que não tenha perigo de bater ou de estragar o trabalho. Aqui eu tenho um trabalho começado. Aqui eu já estou com o trabalho com a mão de glitter e a mão de metálica. Ele está faltando a terceira mão, que é com a metálica também. Então você vai fazer o seguinte: aonde já está com duas camadas, você vai fazer uma terceira, que é isso aqui, ó. Você vai notar que quando você faz a terceira camada, o trabalho ele fica mais acabado, ele fica mais bonito. Com o tempo você vai aprender a controlar a mão para não tremer. Então o trabalho vai ficando com um acabamento melhor. Por isso que tem que ter a terceira. Que aí as imperfeições na terceira demão, elas vão parecendo menos. Não queira que fique todo certinho, todo bonitinho, sem um local mais fino, sem um local mais grosso, porque vocês não vão conseguir esse efeito. O importante é o trabalho pronto. Depois do trabalho pronto, os defeitinhos, as diferenças, isso vai acabar. Você não vai ver o trabalho e não vai ficar procurando defeito. Então você vai fazer essa terceira camada com a metálica em todo o trabalho. Então a primeira com glitter, segunda com metálica, terceira com metálica. São 3 camadas de tinta que você põe no trabalho. Depois do trabalho pronto, como está esse daqui, ele já está sequinho.
E você vai começar a parte de recorte. Então você vai ver onde você marcou para recortar e você vai começar o recorte. Esse tecido que eu estou usando nesse trabalho, ele está no tergal. É um tecido bom de recortar. Ele facilita pra gente, porque além o tecido, se você põe um tecido grosso, depois você vai ter problemas, porque além do tecido ser grosso, a termolina, ela já deixa ele um pouquinho mais grosso. Então você vai doer sua mão, você vai ter problemas para recortar. Então esse tergal é um material bom, o Oxford também é um material bom. Então, como vocês veem, não é nada difícil, é tudo muito fácil nessa técnica. É só gostar de fazer. Então, ó, dá um picotezinho. E corto aqui. E aqui na lateral também. Esse trabalho de rechilhê, todo trabalho de rechilhê é feito às laterais do trabalho. Aqui sobe, ó, sobe detalhe. Aqui terminou o risco, aqui também sobe detalhe. Porque esse tipo de trabalho não combina com outro acabamento, com costura, com bordado. Então ele só fica bonito com o rechilhê. Então o acabamento tem que ser dado dessa forma também. Por isso que a gente passou lá no início, passou termolina na lateral. Então veja bem, o recorte da lateral. Isso aqui. Isso tudo é feito, é um trabalho que não dá para fazer correndo. Você tem que fazer com paciência, tanto na parte da tinta como na parte do recorte. Por muito que você tenha prática, vai sempre um pouco devagar. Então vocês veem o acabamento da lateral, ele vai ficando todo no rechilhê. Então o bordado, depois pronto, ele vai ficar assim. O acabamento todo no rechilhê, todos os recortes feitos, os detalhes, vocês estão vendo, né? São como folhinhas. Essa parte aqui, esse trabalho está feito com a dimensional branca. Vocês também podem usar. A cor da tinta é o de menos. A única tinta que você tem que usar embaixo é o glitter. A de cima pode ser branca, metálica, vermelha, verde, a cor que você quiser. Você só segue o que eu tô falando na tinta glitter. A lateral que eu falei pra você, todo o acabamento, de acordo com o seu gosto. Esse trabalho aqui, por exemplo, eu fiz a renda nas duas pontas, segui o trabalho na lateral. Então é um caminho de 1,5 m, todo trabalhado com rechilhê. Os desenhos nas duas pontas e toda a lateral trabalhada. Como eu falei, esse tipo de trabalho não combina com bordado, com crochê, com nada. Você tem que seguir o acabamento com o rechilhê, tá? Fica muito bonito. O rechilhê, normalmente, ele nunca é pintado. Ele é feito o trabalho e fica branquinho mesmo. Então, sempre que você vê por aí algum bordado da técnica de rechilhê, você vê sempre ele branco. Eu quis inovar e fiz esse caminho pintado. Então eu fiz a renda nas duas pontas e fiz a pintura. Achei que ficou um resultado muito bom. O Ateliê Sua Inspiração, ele está com essa revista sendo divulgada. Ela está sendo divulgada no Facebook.
E essa apostila contém os materiais necessários para a técnica, o passo a passo para o restilier com tinta, 8 riscos em tamanho para ser ampliado ou não, depende do tamanho do seu trabalho. Todos os riscos da apostila estão com pontinhos. Esses pontinhos são indicações para você, no local que você vai passar a termolina e depois fazer o recorte. Esse risco, por exemplo, vocês lembram lá atrás que eu falei que a gente pode ter alguns riscos que tem detalhes parecido bordado, aqui por exemplo. Então vocês cobrem também e faz as folhinhas. Tudo isso são detalhes. Do bordado são enfeites, que vai ficar bonita a peça. Então são 8 riscos e 2 riscos que são em tamanho grande, em tamanho natural. Esse risco aqui, por exemplo, é o mesmo aqui do caminho. É o mesmo risco que está feito o trabalho aqui. Então é só você passar para o seu tecido e começar a fazer a técnica. Essa apostila, ela pode ser adquirida no Facebook ou através do telefone 2726-6488 ou 6726-0919 com Rosíris. Eu espero sinceramente ter passado a técnica para vocês, que vocês tenham assimilado bem, que façam lindos trabalhos. Muito obrigada!